Alô, amigos, estamos iniciando mais um 100 de 20 minutos, programa produzido pelos sindicatos de engenheiros de Minas Gerais, que traz até você informações sobre a engenharia, sobre os engenheiros, os direitos dos trabalhadores, os trabalhos dos sindicatos, os trabalhos da FICENGE, que é a Federação dos Sindicatos, do CREA, da FICENGE, do CONFEA, enfim, você vai ter aqui as informações da engenharia, porque a engenharia está em tudo. Sem desenvolvimento, não há engenharia. E sem engenharia não há desenvolvimento. A engenharia precisa estar nas políticas públicas. Hoje recebemos a visita de um convidado importante, que vai falar sobre o fundo de pensão importante, que é a Forlus. É fonte de muitas dúvidas de engenheiros, técnicos, enfim. Nós recebemos hoje aqui uma convidada especial, Cláudia Ricaldoni, que vai nos falar sobre a Forlus, um breve currículo para que você saiba quem vai falar com vocês. A Cláudia Ricaldoni é formada em História na Universidade Federal de Minas Gerais, técnica de administração na CEMIG, diretora administrativa do Sindeletro, conselheira da Forlus 94-97, diretora de relacionamento com participantes da Forlus 97-2006, consultora da diretoria de benefícios da FUNCEF 2007 a 2020, presidente da ANAPAR 2010-2016, membro titular representante dos participantes do Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, 2016 a 2020, suplente do Conselho Deliberativo da Forlus 2020. Nós vamos fazer 4 perguntas, mas antes, a apresentação da Cláudia aos nossos telespectadores. Salve, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui, Silniuk. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente conversar um pouquinho sobre previdência, fundo de pensão, esclarecer algumas dúvidas, porque os fundos de pensão cumprem um papel fundamental na previdência social no país, né? E é sempre fruto de muito desconhecimento. Então, toda oportunidade que a gente puder falar, estamos presentes. Te agradeço muito ao SENGE. Eu acho que eu omiti aqui um dado importante no seu currículo, é que você atualmente é diretora da Forlus. Mas tem uma sigla lá. A gente chama de DRP, que é Diretoria e Relacionamento com os Participantes. E, na verdade, você representa a opinião dos trabalhadores no fundo. Né? Eu sou eleita. Na Forlus, nós somos 4 diretores. 3 indicados pela CEMIG e 1 eleito pelos trabalhadores. E este, no momento, sou eu que sou a diretora eleita. Então, na verdade, a Forlus, jamais o Vorcar ia bater o pé aqui, porque tem... Orar e vigiar e sempre, que essa é a função da gente. E você tem uma coisa importante no seu currículo, que falávamos antes aqui, você estudou História, né? Sim. Estudar História é importantíssimo para a gente não repetir erros, tanto na nossa vida pessoal, como na política do país. Então, nós estamos no ano eleitoral aqui, é importante dar uma lida na história para a gente não repetir erros. Quem não sabe a sua história, costuma repeti-la, cometendo os mesmos erros do passado. Uma hora tem que aprender, né? Porque senão fica difícil. O processo é longo, mas a gente está aprendendo, Senil, que eu tenho confiança nisso. Essa democracia brasileira é muito interessante, porque é um processo de aprendizado tudo diário. É um processo, E maciça, e de massa. Porque são, de 4 em 4 anos, nós temos uma eleição de cerca de mais de 100 milhões de eleitores, que todo ano aprendem. Porque o passado, pelo menos recente, e se você olhar mais tempo atrás, ainda ensina mais, né? Primeira pergunta, vamos lá. Como funciona o sistema de previdência fechada hoje no Brasil? Tem fechada e aberta, né? Fala pra gente. É isso. Na verdade, o sistema de previdência no Brasil, ele tem 2 componentes. O primeiro é o sistema público, que a gente chama de INSS. Sim. Na verdade, o INSS é só o órgão que operacionaliza. Entendi. Então, é o regime geral de previdência. E você tem um regime complementar. Ele é dividido em regime complementar aberto e fechado. A diferença básica entre esses 2 regimes é o público, ele é obrigatório. O regime complementar, ele é facultativo. E a diferença entre o regime aberto e fechado é que o aberto tem fins lucrativos, é operado por bancos e seguradoras e fiscalizado pela SUSEP. Ele é um produto financeiro comercializado por bancos e seguradoras. Sim. O sistema fechado, ele não tem fins lucrativos, ele é fiscalizado pela Previdência, pelo Ministério da Previdência, através da Previc. Eles não têm fins lucrativos, que eu já falei, e ele é facultativo, completamente facultativo, ele não é obrigatório. No aberto, qualquer um pode entrar, né? A diferença, por que é o fechado e o aberto? O aberto, ele é acessível a qualquer cidadão brasileiro. Você vai ao banco e compra um produto de previdência. O sistema fechado, ele é circunscrito
aos trabalhadores de uma empresa que patrocina. Sim. Ou de uma entidade que institui um plano. Entendi. No caso nosso aqui, só para citar, a Mútua é uma instituidora. É uma instituição. Ela não patrocina, mas institui um plano para quem é associado da Mútua. Ela é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, facultativa, mas não tem patrocínio, ela tem um instituidor. Por exemplo, o da Mútua é Tecnoprev. Sim. Então é um fundo aberto. Não, é um fechado. Fechado Para quem é associado da Mútua. da Mútua. A Mútua, ela é uma instituidora de plano. Instituiu o Tecnoprev, contratou a BB Previdência para gerir. E quem tem acesso a ela? Os associados da Mútua. No caso da Forluz, quem é que tem acesso à Forluz? Os empregados das patrocinadoras da Forluz. Basicamente 3. A CEMIG, a própria Forluz, e um hall de empresas que chama da Taesa. Né, A Taesa patrocinadora da Forluz também. Muito bem. É importante também falar para as pessoas o seguinte, que o INSS é uma previdência pública, né? Sim, pública. Que já foi de capitalização, né? Há muitos anos atrás, assim, o pessoal que está nos ouvindo talvez não lembra do IAPI, IAPTEC e IAPC, né? Esse foi um pouquinho antes da ditadura. E era um fundo capitalizado e depois eles foram transformados, era o INAMPS, né? E viraram... É bom falar disso, Sinilk, porque a diferença entre o sistema público e o complementar é o regime. O sistema público não tem capitalização. É o regime de caixa. Você arrecada hoje, através da contribuição da gente, e paga o benefício de quem está aposentado. Entendi. O regime complementar, a gente vai, enquanto está na ativa, fazendo a nossa poupança para isso ser transformado em aposentadoria no futuro. Então, são regimes muito diferentes. Um é caixa, a previdência pública, e o outro, capitalização, que é a previdência complementar. Como a gente já falou, você é diretor de relações com participantes da ERP, da Forluz, eleito pelos empregados. Como funciona e como foi construída a sua representatividade? Pois é, nós temos a lei básica da Previdência Complementar no Brasil, é a Lei 109, e ela estabelece, a Lei 109 e a 108, são as duas leis maiores da Previdência. Elas estabelecem as regras de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, mas ela não fala nada sobre a diretoria executiva. Então, assim, a lei dá direito aos participantes estarem dentro do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, silente em relação à diretoria. O que acontece, Nilke? As entidades associativas e sindicais vão se organizando e vão, através de negociação coletiva mesmo, reivindicando a adoção de um diretor eleito. Entendi. Então, é uma conquista que tem a ver com a luta dos participantes para terem acesso à governança da entidade. Nesse caso, então, o sindicato é muito importante. Fundamental. Sindicatos e associações de... Aliás, vamos falar, o primeiro diretor eleito que a Forluz teve foi um engenheiro, foi o Jurandir. Sim. Né? Nós o elegemos em 94, foi o primeiro, cumpriu a missão de forma espetacular, porque a gente conseguiu isso através de um acordo coletivo de trabalho. Né? Então, assim, não é porque a lei define, isso é fruto do desejo dos participantes de controlarem o próprio patrimônio. Muito bem. Qual que é a proteção que os fundos em geral e a Forluz em particular têm contra aplicações irresponsáveis, como essas que presenciamos nos últimos dias através do Banco Master? Você já foi consultora de vários fundos, inclusive Fundação Libertas. Como é que qual que é a proteção? O que você pode falar para quem está lá que existe, você está seguro? Eu vou te dizer o seguinte, como eu falei, o nosso regime é de capitalização. Então, a contribuição do participante e o da patrocinadora, ele tem que ser investido para que ele possa rentabilizar. A gente, no sistema complementar fechado, a gente tem uma legislação muito rígida sobre onde, como e de que jeito aplicar o dinheiro. Sim. O dinheiro dos participantes que a Forluz aplica, a gente não aplica onde quer e dá na cabeça. Você tem apenas 5 modalidades de aplicação possíveis. E cada uma dessas aplicações você tem limites
E a regra do nosso sistema, Sinil, que é não coloque todos os ovinhos na mesma cesta. Entendi. Porque todo investimento implica em risco. Você tem risco maior e risco menor. Menor risco que a gente tem são os títulos públicos federais, que é o risco soberano. O maior risco que você tem é a renda variável, bolsa, né? 5 tipos aí, quais são? Renda fixa, renda variável, investimento estruturado, imóveis e operações com participantes, que a gente normalmente chama de empréstimos. Ele é um tipo de investimento, ele não é um benefício. É como a gente está emprestando dinheiro para a gente mesmo e rentabilizando o nosso próprio dinheiro. Tá? Bom, existe uma legislação, uma resolução do Conselho Monetário Nacional que estabelece para cada uma dessas modalidades quanto que eu posso alocar. Ação, por exemplo, nenhum fundo de pensão pode ter 100% de ações ordinárias de uma empresa. Exatamente para você gerenciar o risco. Uma forma de gerenciar o risco é você diversificar o seu portfólio. Por quê? Tudo tem risco. Então você sabe que você pode perder um dinheiro aqui, mas ali você ganha, ok? Então, uma gestão eficiente de previdência, na verdade, a gente faz a gestão de risco, tentando ganhar o máximo possível, correndo o menor risco possível. E você tem a fiscalização da CVM, tem a fiscalização da Previc e, fundamental, você tem a fiscalização dos participantes que estão lá no Conselho Fiscal. Você tem a fiscalização dos participantes que estão no Conselho Deliberativo, são eles que elaboram a política de investimento e tem os diretores eleitos que fazem isso. Agora, vamos combinar, é tudo feito para a gente ter um nível de razoabilidade de segurança. Eu sempre comparo com um avião, falando de engenharia. Sim. É tudo feito para aquela coisa funcionar à perfeição. Entendi. Mas só que de vez em quando cai. E por que que cai? Porque todas as travas de segurança que existem várias, em determinado momento elas não funcionaram. Então a gestão dos recursos dos participantes é parecido com isso. Nós temos muitas travas de segurança, mas em determinados momentos elas podem falhar, né? E é por isso que a gente diversifica investimentos. Você pode perder aqui, mas ganha ali. De vez em quando a gente escuta rombos, e eu já ouvi falar na imprensa o seguinte, que Faria Lima de vez em quando trabalha com esses termos, né, para poder abocanhar a administração desses fundos fechados, né? Porque eu imagino, que você falou, que de vez em quando tem um rombo, um avião que cai. Tem. E na verdade não foi desonestidade de ninguém, não foi uma aplicação que deu errado, né? Vamos entender esse termo rombo? Rombo é uma palavra para desqualificar o outro, né? O rombo é para você criar pânico absoluto e dizer alguém roubou meu dinheiro. Na verdade, um fundo de pensão ele gera déficit e superávit. Sim. Déficit e superávit é sempre uma fotografia de momento. Porque assim, eu estou na Forlus como participante tem 45 anos. Sim. Eu entrei com 18, estou com 68, você imagina o tempo. Do meu ponto de vista, eu quero ficar pelo menos mais uns 40. Entendeu? Então, assim, a Forlus, ela teve momentos, os planos que a Forlus administra, de muitos superávites e determinados momentos de muito déficit. Porque o dinheiro está aplicado no mercado, e o mercado oscila, o mercado balança. Então, dependendo do momento que você vê, você vai falar, opa, aqui eu tenho um déficit. Mas a maioria absoluta desses déficits é um déficit contábil, ok? Sim, a maioria do superávit também. Então, o nosso sistema tem muito cuidado em equacionar déficit, que às vezes é necessário para você não ter um problema futuro, ou de distribuir superávit, para também não concentrar riqueza na mão de uns. Então, assim, toda vez que a mídia fala tem um rombo em tal plano de previdência, a gente escuta, tem um déficit lá, que pode ser causado por várias coisas. Crescimento do compromisso do plano. Quer ver uma coisa que faz compromisso do plano subir? A inflação. Que eu corrijo o benefício todo ano. Quando a inflação sobe, eu vou corrigir mais. Né? Você pode ter problema assim, de rentabilidade em determinado momento e assim, você pode inclusive ter problema de má gestão. Mas o que está na cabeça das pessoas, Sinil, que é assim, teve um déficit, alguém
Robô, né? Então, assim, cada plano de previdência tem uma história e uma causa diferenciada de déficit. Eu já participei de algumas audiências públicas no Senado sobre déficit de plano, e eu sempre falo com as pessoas e falava, gente, esquece a palavra rombo, seu plano está com déficit, então vamos descobrir o que causou esse déficit. E aí você tem que olhar o crescimento do compromisso do plano, os investimentos que foram feitos, se é uma fotografia de momento ou se é um problema estrutural. Entendi. Entendeu? Uhum. Só que, né, é muito mais fácil você encalhar essa gestão que é sem fins lucrativos, onde toda a rentabilidade vai para os participantes, e nós estamos falando de 3 trilhões de reais, que é os fundos. Nós somos hoje no Brasil... Todos fechados? Todos fechados. 3 trilhões. É mais ou menos isso. Que tem nos fundos. 3 trilhões, não, desculpa, 1 trilhão e pouquinho. Tá. Só a Forluz administra 22 bilhões. Ok? Então, o que significa? A gente administrar acaba gerando uma cobiça. Uhum. Que alguns outros gestores, basicamente bancos e seguradoras, gostariam de fazer essa gestão. E cobrar um pouquinho, né? Assim, deu rombo aí. Se fosse comigo, não daria. Não dava. Eu acho que não sei se daria ou não daria, porque a maior parte desses déficits é causado por questões conjunturais. Não, eu estou falando no conceito de rombo aí que eles usam. Né? E o que eu acho curiosíssimo é o seguinte, compara o valor dos benefícios pagos pelos fundos abertos com os fundos fechados. Nós pagamos benefícios em torno de 30% maior do que os outros. Ah, mas por que, Cláudia? Gente, o lucro que esses gestores privados com fins lucrativos sai da rentabilidade do nosso dinheiro, entendeu? Então, o nosso benefício fechado, na entidade fechada, então, na verdade, quem está no fundo fechado tem uma PLR direta na aposentadoria, uma participação nos lucros. Assim, e pelo amor de Deus, não olhe o curto prazo, espicha. Olha o longo prazo, mede no longo prazo. Agora você falou uma coisa importante. Médio e longo prazo, isso interessa muito para os engenheiros, porque eu sei que a aplicação maiores são em renda fixa. Na verdade, e você falou, uma das áreas que aplica é investimentos estruturados. São os FIPs. Na verdade, o desenvolvimento de um país depende de projetos de longo prazo. Por exemplo, um metrô. Se a Forluz fizesse um metrô de Belo Horizonte, esse metrô ia durar 200 anos, certo? Uma Itaipu, que foi feita para esse tempo também, e aí você teria os riscos abaixados, exceto ano se caísse um terremoto, né, que é um risco baixo. Um risco alto de probabilidade baixa. Me fala por que isso não acontece, porque eu sei que vocês podem ter investimentos estruturados, mas relativamente são poucos diante do contexto, né? Sinilke e demais, eu acho que você chegou no momento fundamental. Por que é que essa palavra rombo de fundo de pensão veio tão forte? Né? Nós estamos falando do momento, e eu vou lembrar 2014, 15, Lava Jato, né? Onde os fundos de pensão deram déficits, e aí a ideia de que eles roubaram, houve malversação, houve interferência política, papapá. Vamos entender o que estava acontecendo ali naquele momento? Sim. Você tinha uma trajetória de queda da taxa de juros no Brasil, ok? Então, o investimento mais seguro que esses planos poderiam fazer, que seria em cima do título público, não estavam dando o retorno necessário para garantir o benefício. Entendi. Cada fundação, Sinil, que tem uma meta atuarial para seguir. Entendi. A Forluz, por exemplo, tem que entregar no plano B R$ 5,3 por ano, mais o IPCA, pelos próximos 50 anos. É a nossa meta. Se eu tenho título público que está valendo, naquele momento estava 2,5 mais o IPCA, não adiantaria eu comprar esse título público que era seguro, porque eu não estava rentabilizando o suficiente. Para sua meta. Nesse sentido, o que é que as maiores fundações fizeram? E a Forluz também fez. Você vai tentar rentabilizar o seu mínimo através de investimentos mais arriscados. Para onde você vai? Se o título público está rendendo pouco, não te dá o que você precisa, você vai Bolsa, FIPs, investimentos estruturados, né? E eu vou falar do que saiu na boca do povo. Não dá o exemplo a Sete Brasil, que era um investimento estruturado extremamente atrativo,
né? Porque a Sete Brasil ela era uma empresa que ia criar, construir 7 sondas para a Petrobras, por isso ela chama Sete Brasil. E o que nós estamos chamando de sondas? São aqueles navios monstruosos que vão perfurar o pré-sal. E achar petróleo, que é uma coisa necessária para os próximos 100 anos. Então era um investimento que ia rentabilizar 7% no contrato, com a garantia que a Petrobras ia comprar o produto daquela... um projeto de engenharia que ia pegar toda a cadeia produtiva da área de petróleo e gás e alavancar aquilo. Sim. E de quebra alavancar o desenvolvimento do nacional, país. Né? Você vai pegar a área de construção civil, naval, petróleo e gás. Você pega essa cadeia produtiva toda. O que a Lava Jato fez, na verdade? Ela bateu foi criminalizar os investimentos que os fundos de pensão fizeram na área produtiva, ok? Então hoje você pega esses investimentos e você tem muita matéria de jornal, mas você não tem nenhuma condenação em relação a isso, porque você não consegue linkar o déficit a nenhuma má gestão. Na verdade, essa criminalização, de uma certa forma, interrompeu o trabalho da Sete Brasil, né? Ele interrompeu, não foi só 7 não, foi uma série de fundos de investimento e participação na economia real que os fundos estavam fazendo para poder conseguir a rentabilidade, para pagar o benefício, já que a rentabilidade em título público não oferecia o retorno necessário. Então, assim, não foi só criminalizado os dirigentes, foi criminalizado um tipo de investimento. Aí você me pergunta, então por que é que os fundos de pensão não investem nisso? Porque é muito menos risco para os gestores investir em título público do que correr risco, e o investimento às vezes não dá certo, e aí você acaba sendo criminalizado pelo risco do negócio. Ou seja, e somando a isso a taxa de juros que está lá em cima, que é mais fácil eu conseguir via NTNB a minha rentabilidade do que correr risco. No investimento que foi criminalizado, sabendo que eu, gestora, se, por exemplo, eu vou investir em determinada coisa, fiz a minha análise de risco bonitinha, tudo tem risco. Eu falo, olha, não, é um risco que dá para correr. Vamos investir. Não deu certo. Eu perdi ali 40 milhões de reais. Eu falar 40 milhões de reais, todo mundo cai de 4 aqui, não é? Só que 40 milhões para um fundo, para um plano que administra 68 bi, eu estou falando do fundo da Petrobras, da Petros, na verdade, ele não compromete o patrimônio. Então, assim, eu acho que uma das funções de fundo de pensão no Brasil seria alavancar o desenvolvimento sustentável do país e não ficar pagando dívida pública. Investimento financeiro. Essa função os fundos de pensão fora do Brasil cumprem. Aqui no Brasil a gente fica devendo porque é muito arriscado você investir e investimento mais de risco, porque você sempre pode ser criminalizado pela mídia e pelos próprios participantes que não entendem essa dinâmica. Ao mesmo tempo eu estou ali com a taxa Selic a 14%, pagando meu atuarial com folga. Muito importante esse esclarecimento para nós, no sindicato de engenheiros, e você, engenheiro, que está nos escutando. Enquanto não tiver investimento em atividade produtiva, ativos reais, a gente vai ficar nessa ciranda financeira. Então é muito importante prestar atenção até nos programas dos candidatos que vão ter por aí, sobre o que está previsto a ser feito. Porque se tiver investimentos produtivos e estabilidade econômica, os fundos podem ser um manancial de investimento nessa área, e para nós engenheiros é muito importante, porque isso gera emprego e trabalho para a nossa categoria. Né? Queria te agradecer, queria que você fizesse uma mensagem para os engenheiros e para todos. Eu que agradeço, eu sei que o tempo é curto, mas ao pessoal que é associado da Forluz, assim, a Forluz tem uma excelência na questão da transparência e não é a favor. A lei obriga isso e a Forluz segue à risca. Então, entre nos nossos portais, acompanhe os investimentos, tem o relatório mensal de tudo que é investido, de rentabilidade, tem podcast toda semana explicando como é que funciona, né? E assim, gente, conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se apropria daquilo que é nosso. Vamos conhecer a fundação, o fundo de pensão, que ele é importante para a gente, participante, e importante para o país também. Importante a Cláudia hoje, que deu uma pincelada histórica nos fundos, né? Fomos até na Lava Jato, mas um dia nós vamos mais fundo. E eu queria agradecer você que nos ouviu até agora. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.